Ucrânia ataca fábrica de pólvora na Rússia. Rússia ataca o patrimônio religioso e cultural da Ucrânia. Estados Unidos avaliam reduzir ajuda militar à Ucrânia. Olá, boa noite a todos. Eu sou Dina Chetvertak e vocês estão assistindo ao Boletim Diário de Notícias da Ucrânia, aqui no UATV em português, nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025. Vamos seguir a semana acompanhando os principais acontecimentos desses últimos dias. Apoiem o nosso canal, assim vocês também apoiem a Ucrânia e a voz da justiça e da democracia. Não esqueçam de deixar seu comentário, inscrever-se, ativar o sininho e compartilhar este vídeo. O Ministério da Defesa da Rússia voltou a informar a derrubada de drones em várias regiões, incluindo o Oblast de Tambov. Nossa! O armazém de munições pegou fogo. As munições estão explodindo. Olhe esse clarão. E isso parece bem ruim. Olha só, caramba! Que coisa! A fábrica parece que pegou fogo. Olha só o que está acontecendo! Meu Deus! Na cidade de Kotovsk, uma fábrica de pólvora foi atingida. Trata-se de uma das maiores instalações da Rússia na produção de munições e pólvora para armas leves. Desde o início da invasão em larga escala da Rússia contra a Ucrânia, a fábrica aumentou sua produção em 1/3. Ela está sob sanções internacionais desde março de 2023. Hoje em dia, não existe uma única edição de notícias sem a palavra drones, e agora ela significa muito mais do que apenas um termo. O Serviço de Segurança da Ucrânia ataca e continuará atacando o inimigo, até mesmo onde ele se considera intocável. Estamos trabalhando para surpreendê-los com novas operações, tão impactantes quanto a Operação Teia de Aranha. Em total conformidade com as leis e costumes da guerra, nossos alvos foram objetivos militares legítimos, bases aéreas e aeronaves utilizadas para bombardear nossas cidades pacíficas. O que estamos fazendo é desmilitarização real da Federação Russa. Vasil Maliuk, tenente-general, chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia. Foi em 10 de junho de 2022 que uma nova era começou no campo de batalha. Exatamente 3 anos atrás, pilotos da unidade Signum foram os primeiros na Ucrânia a utilizar com sucesso um drone FPV em combate. Naquela época, a guerra em escala total estava apenas começando a se intensificar. Ainda não havia uso generalizado de drones FPV e a maioria das pessoas sequer imaginava um drone sendo usado como arma. Hoje, operamos drones FPV por meio de conexões de fibra ótica e já os utilizamos até para abater alvos aéreos. Alvos que a Rússia usa para atacar civis e tentar apagar a cultura ucraniana. Em tempos passados, quando os russos se apropriavam do nosso nome e da nossa história, eles levavam nossos artefatos culturais e os transferiam para instituições como o Hermitage ou museus em Moscou. Hoje, eles traficam ativamente esses itens no mercado negro. Mykola Tochitsky, ministro da Cultura e Comunicações Estratégicas da Ucrânia, em entrevista à Ukrinform. Desde o início da invasão em grande escala, a Rússia destruiu ou danificou 670 igrejas e casas de oração, matou 60 religiosos de diversas denominações e muitos padres e pastores foram presos ilegalmente e mantidos em cativeiro pelo regime russo. Esses não são os únicos valores que a Rússia está nos tirando. Os russos roubaram mais de 1,7 milhão de itens de patrimônio cultural ucraniano dos territórios ocupados. A expropriação sistemática de museus na Rússia é coordenada por Sergei Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Externa da Federação Russa. Segundo Mykola Tochitsky, ministro da Cultura e Comunicações Estratégicas da Ucrânia, em entrevista à Ukrinform, a Rússia está destruindo deliberadamente e de forma sistemática o patrimônio cultural ucraniano. Em tempos passados, quando os russos se apropriavam do nosso nome e da nossa história, eles levavam nossos artefatos culturais e os transferiam para instituições como o Hermitage ou museus em Moscou. Hoje, eles traficam ativamente esses itens no mercado negro. Mykola Tochitsky, ministro da Cultura e Comunicações Estratégicas da Ucrânia, em entrevista à Ukrinform.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciou planos para reduzir o financiamento para a ajuda militar à Ucrânia no próximo orçamento de defesa dos Estados Unidos, informou a Associated Press em 10 de junho. Isso acontece após longos meses de previsões e ameaças dos Estados Unidos de se retirarem do processo de negociações e uma pausa de várias semanas de compartilhamento de inteligência militar, que possivelmente permitiu que os russos expulsassem as forças ucranianas da região de Kursk no início da primavera de 2025. Esta é uma redução neste orçamento, disse Hegseth aos legisladores durante um depoimento no Congresso. Esta administração vê o conflito de forma diferente. Acreditamos que uma paz negociada está nos melhores interesses de ambas as partes e nos interesses do nosso país. Se os cortes propostos forem aprovados, a Ucrânia poderá receber menos sistemas críticos de defesa aérea, recursos que se mostraram vitais para repelir repetidos ataques aéreos russos. Trata-se de uma redução neste orçamento. Esta administração tem uma visão completamente diferente sobre este conflito. Acreditamos que uma solução pacífica, por meio de negociações, está no melhor interesse de ambos os lados, e também do nosso país. Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, durante um discurso no Congresso dos Estados Unidos. Desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala em fevereiro de 2022, os Estados Unidos forneceram mais de 66 bilhões de dólares em apoio à Ucrânia, segundo a Associated Press. E se os Estados Unidos impuserem restrições artificiais ao fornecimento contínuo de ajuda e até mesmo à compra de armas, isso melhorará a capacidade da Rússia de atingir a Ucrânia com mísseis, que, aliás, têm componentes americanos, porque a Ucrânia terá menos defesa aérea. E Deus nos livre se a administração dos Estados Unidos decidir usar um botão de desligamento nos complexos de defesa aérea Patriot. Os Estados Unidos devem continuar apoiando a Ucrânia, em vez de abandoná-la. Foi o que enfatizou a deputada Marcy Kaptur durante uma audiência no Congresso na terça-feira, segundo uma postagem em sua conta oficial no X. A Ucrânia está em guerra há mais de 10 anos. O que eles fizeram com drones é impressionante e vai mudar o rumo da guerra. Precisamos ajudar a liberdade a prevalecer. Este é o teste mais importante da liberdade para os aliados da OTAN em toda a minha vida. E é melhor que ajudemos a Ucrânia a vencer. Marcy Kaptur, deputada dos Estados Unidos durante uma audiência no Congresso americano. Kaptur observou que uma de suas perguntas ao secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, foi sobre quais medidas ele está tomando para manter fortes laços com a Ucrânia, em vez de permitir que a administração atual se distancie. Precisamos ajudar a liberdade a prevalecer, destacou, acrescentando que a luta da Ucrânia é crucial não apenas para a sua própria sobrevivência, mas para todo o mundo livre. Seus comentários vieram após declarações do secretário de Defesa Hegseth mais cedo naquele dia, nas quais ele confirmou que a administração planeja reduzir a assistência militar à Ucrânia. Obviamente, essa estratégia para o Estado-líder da OTAN é um pouco diferente da anterior, quando o então presidente Joe Biden fez da adesão e da defesa da Ucrânia uma prioridade da política externa dos Estados Unidos. Parece que as prioridades mudaram. O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia criticou o governo húngaro pelo que descreveu como retórica tendenciosa sobre a guerra e o presidente Volodymyr Zelensky. Falando em 10 de junho, o porta-voz do MRE, Georgi Tichy, disse que as comunicações da Hungria sobre a Ucrânia saíram dos trilhos. A Ucrânia propõe um cessar-fogo total e incondicional, enquanto a Rússia o rejeita e continua a guerra e os assassinatos com toda a força. Mas por algum motivo não vemos a Hungria exigindo que a Rússia aceite o cessar-fogo. Budapeste oficial permanece em silêncio sobre essa questão, ou continua, absurdamente, a acusar a Ucrânia de não querer a paz. Georgi Tichy, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, durante uma coletiva de imprensa. Tichy também disse que a Hungria ou está em silêncio quando deveria tomar uma posição de princípio ou faz acusações infundadas quando a cooperação entre vizinhos é necessária. Não é surpreendente que até uma simples entrevista à mídia por um oficial ucraniano provoque reações nervosas, exageradas e injustas de Budapeste.
Enquanto Kiev permanece aberta ao diálogo e à cooperação em relação aos direitos da minoria étnica húngara na Ucrânia, Tichy alertou que a estratégia da Hungria de difamar a Ucrânia é míope e fadada ao fracasso. Seus comentários vieram em resposta a declarações recentes do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, que se opôs à entrevista de Zelensky com um veículo de comunicação húngaro. Orbán acusou Zelensky de interferir nos assuntos internos da Hungria e de fazer a campanha para o partido de oposição TISA. Zelensky nos atacou porque os húngaros se recusam a morrer pela Ucrânia. Não queremos nossos filhos voltando da frente em caixões. E não queremos o dinheiro da Hungria indo para a Ucrânia. Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, em resposta a Volodymyr Zelensky. O porta-voz do governo, Zoltán Kovács, acusou Zelensky de apoiar abertamente a oposição da Hungria e rotulou o presidente ucraniano como anti-europeu. Kovács ressaltou que a Hungria sempre priorizará seus próprios interesses nacionais em relação aos da Ucrânia. Afirmou: "Deixe-me ser claro, a adesão da Ucrânia à União Europeia não é um dos nossos interesses nacionais, não importa o que Zelensky diga." O tema da expansão da OTAN frequentemente aparece nas declarações de autoridades russas. Um dos nomes que se destaca nesse contexto é Vladimir Medinsky, o ex-ministro da Cultura da Rússia e o atual presidente da Comissão Interdepartamental de Educação Histórica do país. Medinsky também atuou como chefe da delegação russa em negociações durante a guerra na Ucrânia. Em declarações públicas, Medinsky afirmou que a Rússia busca a paz, mas que responderá caso a Ucrânia continue sendo influenciada por interesses externos. Ele argumenta que a expansão da OTAN e envolvimento ocidental na Ucrânia representam ameaças à segurança nacional da Rússia. Queremos paz, mas se a Ucrânia continuar sendo guiada pelos interesses nacionais de outros, então seremos simplesmente forçados a responder. Vladimir Medinsky, chefe da equipe de negociação russa. Medinsky é conhecido por sua abordagem particular à história russa, alinhada à narrativa oficial do governo. Ele tem sido um dos principais articuladores do discurso histórico promovido pelo Kremlin, no qual eventos e territórios relacionados à Ucrânia são frequentemente reinterpretados à luz da perspectiva russa. Outro nome relevante nesse debate é Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. Em uma declaração recente, Ryabkov sugeriu que a retirada das tropas da OTAN dos Estados Bálticos poderia contribuir para a resolução do conflito. Segundo ele, a expansão da OTAN continua sendo uma das principais causas das tensões entre Rússia e países ocidentais. O lado americano está pressionando por soluções práticas que abordem as causas fundamentais dos problemas entre nós no setor de segurança. Entre essas causas, a expansão da OTAN é prioridade máxima. Sergei Ryabkov, vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia. A resposta internacional a essas declarações tem sido diversa. No dia 29 de maio, o representante especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, o Kit Kellogg, afirmou que Washington está aberto a discutir algumas das preocupações da Rússia sobre a ampliação da OTAN. O Kremlin reagiu positivamente ao tom da declaração americana. A entrada de Finlândia e Suécia na OTAN, que ocorreu recentemente, também foi vista como uma consequência direta da guerra na Ucrânia. A decisão desses países de aderir à aliança militar foi motivada por preocupações com a segurança regional. Apesar das discussões diplomáticas, o princípio da liberdade dos estados de escolherem suas próprias alianças continua sendo reafirmado em tratados internacionais. Este foi o nosso boletim de notícias da Ucrânia desta quarta-feira, 11 de junho. Obrigada por nos assistirem. Continuem conosco apoiando a Voz da Ucrânia. Inscrevam-se no canal UATV Português, comentem e compartilhem esse vídeo. Até amanhã, glória à Ucrânia e aos heróis!